Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E quando eu falo sejam abençoados, eu quero dizer o seguinte: tome posse daquilo que Deus prometeu para vocês. Tomemos posse daquilo que Deus tem prometido para nós e para os nossos filhos. Eu estava lendo aqui no livro de 2 Crônicas, e essa é uma mensagem dirigida àqueles que têm medo, àqueles que estão apavorados por conta dos seus inimigos se voltarem contra si. Aqueles que estão com medo por conta de um problema grave que aconteceu em casa, na família, na empresa, nas suas economias. Aqueles que estão vivendo sob o impacto do medo. Você sabe que o espírito do medo é o que faz destruir as pessoas. Às vezes a pessoa, o problema não é tão grave, mas se torna enorme, se torna grave por conta do espírito do medo que faz apavorar, faz aterrorizar as pessoas. Você sabia disso, minha amiga, meu amigo? Pois bem, é justamente isso que nós queremos falar com você. Há muitas pessoas que vivem sob o medo, sob o terror do medo. Você sabe que na época em que destruíram os talibãs, destruíram as 2 torres gêmeas, e naqueles dias, naqueles momentos, todos os Estados Unidos, todo o país estava aterrorizado pelo medo do terror. Qualquer coisa que acontecia naqueles dias, no 11 de setembro, então era fruto, para eles, era fruto do terror. E o terror, quer dizer, o espírito do medo, é que faz os inimigos ficarem ainda mais fragilizados, mais fracos. Israel sofreu esse problema. Os filhos de Israel sofreram esse problema. Veja lá em 2 Crônicas, o seguinte texto. Por favor, abra aí na sua Bíblia. Vamos meditar nesse assunto. 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo 1. Diz o texto: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, Josafá era rei, dizendo assim: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá, olha só, então Josafá, diante daquela notícia que vinha grande multidão contra ele, Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. Quer dizer, Josafá era rei de Judá. Então, por conta do seu reinado, ele apregoou um jejum em Judá. Isso acontece normalmente quando os cristãos se veem apertados, eles começam a jejuar. E Josafá jejuou e também apregoou, falou para todo o seu povo jejuar. Então diz o texto que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Quer dizer, todo o povo de Judá se uniu em jejum e para buscar ao Senhor.
Então, juntou-se uma grande congregação e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, e na casa do Senhor, diante do pátio novo. Quer dizer, Judá, ou Josafá e o povo se dirigiram à casa do Senhor e lá eles fizeram essa seguinte oração: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, quer dizer, doença, ou fome, miséria econômica, miséria, né? Nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Eis agora que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então, minha amiga, você veja, meu caro amigo, como é importante conhecer a história do povo de Israel. Como é importante ter em mente a história de um povo que foi a glória de Deus neste mundo. Foi a glória de Deus neste mundo. Porque as experiências que eles passaram nos seus respectivos tempos são as mesmas experiências que nós passamos nos dias atuais, não é verdade? Veja só, Josafá era rei em Judá. E Josafá era um homem de fé. Josafá sempre foi um homem de fé, um homem fiel a Deus. O seu reinado era um reinado de justiça. Todavia, quando os inimigos se juntaram contra ele, o que fez Josafá? Ele não pediu ajuda aos aliados dele, o Egito ou o próprio Israel, o reino de Israel, que era separado do reino de Judá. Ele não pediu ajuda a ninguém. Ele reuniu o povo que tinha, veja só, ele reuniu as forças que tinha, o que restavam. Quais eram as forças que ele tinha? Ele tinha um povo debilitado, sim. Um povo que não tinha condições, um exército que não tinha condições de enfrentar, de confrontar os inimigos, sim.
Ele não tinha condições de enfrentar aquela grande multidão que vinha contra ele. Então, o que ele fez? Ele recorreu a Deus. É isso que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, que nós temos que fazer. Quando os problemas vêm, quando as situações difíceis vêm sobre nós, para nos aterrorizar, para nos fazer débeis, para diminuir a nossa fé, nós temos o recurso poderoso que é a fé. A fé viva no Deus vivo. E da mesma forma como Josafá correu para o templo, que é o que nós fazemos, nós corremos para o templo. Nós corremos para o templo. E lá no templo, nós rasgamos a nossa alma. Clamamos com toda a nossa força. Clamamos a plenos pulmões. Invocamos a Deus como se tocássemos a trombeta. Quer dizer, cobramos de Deus aquilo que Ele tem prometido na sua palavra. Porque na inauguração do templo de Salomão, Deus falou: se o meu povo me ouvir e se humilhar e me buscar, então eu ouvirei dos céus. Estarão atentos meus ouvidos, abertos os meus olhos, à oração que se fizer neste lugar, quer dizer, naquele lugar, no templo. Veja, minha amiga e meu amigo, quantas e quantas e quantas vezes nós todos somos invadidos por pensamentos negativos, pensamentos nocivos, pensamentos de terror, quando, por exemplo, o médico fala assim: olha, esse problema não tem solução, essa enfermidade não tem jeito, essa doença é incurável. Ou então, quando o oficial de justiça bate à nossa porta para pedir o automóvel, para pedir a casa, para pedir a geladeira, enfim, para pedir aquilo que nós compramos, a prestação, mas por conta da falta de dinheiro não podemos pagar. Então, o banco vem para buscar aquilo que está empenhado. Então vem a vergonha, a humilhação, não é verdade? Você que é um empresário falido e você talvez esteja sendo invadido por pensamento, dá um tiro na cabeça, acaba com esse sofrimento, mata-se, joga-se do edifício, enfim. Quantos pensamentos diabólicos surgem nesta hora? Tudo para que a pessoa tome uma decisão precipitada, porque ela pensa que não tem solução. É o caso daquele empresário que há alguns anos atrás, ele pegou o revólver e matou a sua mulher, matou as suas duas filhas, uma de 15 e a outra de 17 anos de idade, duas moças bonitas, na flor da idade. Ele assassinou e depois deu um tiro na cabeça. Por quê? Porque ele estava falido e ele estava com vergonha de enfrentar a família, de enfrentar os amigos, enfim, de enfrentar a sociedade. Mas o cristão, os seguidores do Senhor Jesus, correm atrás do mesmo Deus que Abraão, que Isaac, que Israel invocou nas suas respectivas épocas. E como o Deus de Josafá
Porque Josafá, se vendo apertado pelas circunstâncias, ele correu para o templo e fez esta oração, a oração clamorosa, a oração de gemido, de desespero, de apelo profundo. Ele diz aqui no texto, ele diz assim, Josafá, então, fala com Deus dessa forma. O Senhor disse, em outras palavras, o Senhor disse, meu Pai, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, quer dizer, se vier os inimigos por questão de um castigo que o Senhor quer nos impor, peste, quer dizer, doença, enfermidade, moléstia incurável, ou fome, falta de dinheiro, falta de comida, falta de condições econômicas, se vierem essas coisas, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Que coisa maravilhosa, versículo 9, não é verdade? Então, Josafá aplicou a promessa de Deus no seu desespero. E é o que nós vamos fazer. Se você quiser, se você estiver interessado, se você estiver aterrorizado, se você estiver com medo, se você estiver apavorado diante de alguma situação, então é a você que nós convidamos para esta oração, para este jejum, para esta busca no templo de Salomão, porque o templo de Salomão não existe mais, mas nós estamos construindo um templo que vai representar o templo que Salomão edificou. E você é o nosso convidado. Amanhã nós vamos falar mais a esse respeito. Mas é bacana, é interessante, é inteligente, é sábio que Josafá, apertado pelas circunstâncias, ele buscou ao Senhor lá no seu templo. E nós, da mesma forma, apertados pelas circunstâncias, nós vamos buscar o Senhor no templo de Salomão, que ainda que não esteja pronto, mas já funciona. Pode ter certeza disso. Já funciona. Agora eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Meu Senhor e Deus, eu te louvo, eu te agradeço, eu bendigo o teu santíssimo nome, porque o Senhor nos tem dado a receita da vitória, a receita da vitória sobre todos os inimigos, todos aqueles que se voltam contra nós. Porque tu bem sabes que não há forças em nós para enfrentarmos todos de uma só vez. Mas todos eles vêm
com força total contra nós, contra o teu povo, contra a tua igreja. Eles vêm trazendo terror, medo. Eles vêm trazendo desespero. Eles vêm como gafanhotos. São inumeráveis como as estrelas no céu. E nós, fragilizados pela notícia da boca, seja de um médico, seja de um oficial da justiça, seja por uma carta do banco cobrando o aluguel que está atrasado, a dívida que não foi paga. Há uma gama de necessidades urgentes. E parece que quando vem um, vem outros, e somam-se ainda mais outros. E nós apelamos a Ti, meu Pai. Nós apelamos a Ti como Josafá fez. Era rei, mas desceu do seu trono e se inclinou perante a Ti juntamente com o seu povo, lá no Teu templo, para buscar a Tua face, para buscar as Tuas promessas. Porque é como está escrito aqui, meu Pai. Ele falou o que nós falamos também aqui agora. Repetimos as suas palavras. Ele disse, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, quer dizer, se vier a espada de um castigo, da peste, da doença, da enfermidade ou fome por problemas econômicos, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de Ti, pois o Teu nome está nesta casa, e clamaremos a Ti na nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos livrarás. Ó soberano de Israel, em o nome do Senhor Jesus, eu apelo para Ti, juntamente com essa criatura que ora comigo. Nós que temos sido aviltados, ameaçados constantemente pelos nossos inimigos. Ó poderoso de Israel, desça sobre nós e venha nos livrar. Livrar, Senhor, Teu povo, Teus servos, como o Senhor livrou no passado a Josafá. Porque nós não temos forças suficientes para confrontar esses inimigos, que são ferozes, mais fortes do que nós, que têm a caneta na mão, que podem assinar um termo que vai definir a nossa liberdade ou não. Então, Espírito Santo, nós apelamos para Ti, venha ao nosso encontro e salva-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus.
Essa música é linda, né, minha amiga, meu amigo? Esta oração, esta canção inspirada no Salmo 86 é muito bonita, muito expressiva. E você pode notar que fala aí, que lembra os velhinhos, as pessoas de terceira idade. Lembra a gente. E é por essa razão que neste domingo nós estaremos dedicando o Domingo dos Velhinhos da Terceira Idade. Você sabe que enquanto há juventude, enquanto há força, todo mundo dá atenção. Mas quando as forças se vão, quando há debilidade física, você sabe que até os parentes mais chegados, normalmente até os filhos, pegam os velhinhos, os seus pais, e jogam num asilo, um abrigo, e largam para lá. Se os filhos fazem isso com os pais, imagine os governos. Eles fazem leis que não se cumprem. Leis só para inglês ver, que na aplicação não funciona, na prática não funciona. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa. Se os velhinhos não se apegarem a Deus, se não houver quem os instrua na verdade, vai ser difícil eles suportarem. Então, neste domingo, estaremos consagrando os velhinhos, consagrando os pais, os avós, os tios, as criaturas que, mesmo que não sejam os pais biológicos, mas de uma forma ou de outra, por conta do que fizeram por você, que está forte, que está cheio de vida, mas eles deram parte de suas vidas para que você pudesse estar aí forte, sã e salvo. Então, faça um favor a este velhinho, a esta velhinha. Neste domingo, leve um velhinho, leve uma criatura que está na terceira idade para receber essa consagração. Oração em favor dos velhinhos, tá bom? Neste domingo. Mas antes de terminar o programa, eu não posso deixar de fazer um convite especial para esta sexta-feira. Esta sexta-feira, nós vamos começar um trabalho todo especial, a Hora do Milagre, ao meio-dia. Ao meio-dia, normalmente, o trabalhador para almoçar. Pois bem, a Igreja Universal do Reino de Deus vai parar aqui na João Dias 1800, exatamente ao meio-dia. Porque ao meio-dia nós vamos ter 1 hora de milagres. Pouca conversa, pouco ensinamento, mas muita oração e muito poder de Deus. A Hora do Milagre nesta sexta-feira, ao meio-dia. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e até amanhã.